Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Arthur, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje irei demonstrar para os senhores o meu cinto NA. O cinto em que os senhores provavelmente já viram em muitas formaturas e muitos vídeos que tem aí do canal, eu com aquele cinto. Bom, para quem não sabe, ou para quem não sabia, aquele ali é o cinto NA. É o cinto onde o exército brasileiro continua usando, mas por conta das atualizações de hoje, por conta da tecnologia, ele vai acabar sendo extinto por conta do projeto Cobra, Sistema Combatente Brasileiro, com cintos de velcro com fechamento duplo, enfim. Mas hoje irei demonstrar para os senhores o meu cinto NA. Então, bora pro vídeo. Pessoal, irei demonstrar aqui agora para os senhores o meu cinto NA, ok? O cinto onde eu utilizo, como eu já falei para os senhores, em várias formaturas que temos. E começarei pelo porta-carregador de fuzil, ok? Bom, como o próprio nome já diz, serve para os senhores transportarem os seus carregadores de fuzil, mas também serve para carregadores de pistola, ok? Mas não só para isso, mas também para os senhores carregarem o que os senhores necessitarem, como por exemplo, talheres para dias de acampamento, na parada diária, por exemplo, que tem a vistoria do cabelo, vistoria do fardamento, os senhores têm que ter os seus documentos e o cartão de cabelo, a lanterna, no caso para missões noturnas, que os senhores necessitarem de luz, ok? Em luz rápida, ok? Os senhores também podem levar aqui algema, os senhores podem levar aqui também bizus, ok? E aqui deste lado é o que eu mais uso nos acampamentos. Que para quem não sabe, isto daqui é uma touca mosquiteiro, ok? Esta touca aqui, né, pelo próprio nome já diz, mosquiteiro, então ela protege os senhores das picadas de mosquito. Os senhores recrutas nunca irão usar isso aqui no seu acampamento de recruta, ok? Mas para quem já tiver bisurado, para quem já for soldado e já tiver passado pelo campo, recebe isso daqui para, por exemplo, na hora da tora, os senhores dormirem um pouco mais de conforto dentro de barracas, quando permitido, ok? Logo ao lado temos a bainha do facão, ok? Então não tem muito o que explicar. O facão ele é uma ferramenta universal para o que os senhores precisarem, ok? Universal. Então tem muitas explicações, tem diversos motivos para os senhores carregarem facão, canivete, ok? Nos seus cintos. Entendido, senhores? Logo ao lado temos um cantil, ok? Com caneco dentro. Não demonstrarei para os senhores o caneco, pois o caneco ele está aqui dentro preso por estes elásticos, ok? Muita gente tem dúvida, muitos dos senhores procuram em saber o porquê é utilizado estas câmeras, essas borrachas aqui, essas câmeras de pneu que nós utilizamos nos portas-cantis, ok? Bom, como eu tinha falado para os senhores, aqui dentro carregamos não só o cantil, mas também o caneco, ok? Para missões. O cantil, por ele ser de aço, ele tem as duas argolas que são também, né, de aço. Só que tem um porém, essas argolas elas não têm aonde se prenderem, então elas ficam soltas. Quando vamos correr ou quando vamos fazer alguma missão em que não pode haver nenhum barulho sequer, para não entregar a posição, nós colocamos estas borrachas aqui para que as duas alças do caneco eles não ficam batendo uma na outra, fazendo assim com que não saia som nenhum, não transmita nenhum som para entregar a posição para o inimigo. Aqui temos logo o cantil, que para quem não sabe o cantil é esta garrafa d'água em que utilizamos. Temos este daqui, se eu não me engano é de 500 ml a 1 litro, mas temos cantis de 2 litros, e hoje em dia existem as bolsas de hidratações, né, as famosas Camelback, ok? Que os senhores podem utilizar em colete, cinto ou até fora de equipamento, podem utilizar nas costas porque é uma mochila de hidratação, ok? Aí temos, geralmente carregamos 2, ok, para equipamento, e temos aqui novamente um porta-carregador de fuzil. Este porta-carregador de fuzil eu carrego aqui atrás para quê? Para, por exemplo, carregar coisas em que eu necessite de impermeabilização, ok? Então temos estes sacos plásticos aqui,
para impermeabilizar, ok? Qualquer material em que não possa ser molhado. Então, por exemplo, carta, enfim, tem inúmeras utilidades, ok? Então, eu recomendo os senhores carregarem. Aqui tem o paracorde. Para quem não sabe, o paracorde, ele é uma corda, ok? Ela é uma corda utilizada do paraquedas. Esta corda, ela se popularizou muito pelos usos, né? Pelos feitos em que ela tem. Porque ela pode, dependendo de quanto os senhores pesam, ela pode aguentar o peso de uma pessoa, ok? E por ser de paraquedas, então isso aqui é muito resistente e acaba se tornando universal. Para os senhores fazerem de bombacha, para os senhores fazerem qualquer ancoragem, ok? Ancoragem simples, como por exemplo, prender uma barraca de um ponto até o outro, para os senhores, enfim, tem inúmeras utilidades, ok? Os senhores podem usar também principalmente para fiel. Antigamente era utilizado o paracorde como fiel, pois não existiam os fiéis retráteis hoje em dia, ok? Também tenho aqui comigo a minha camuflagem, ok, senhores? Tenho a minha camuflagem, ok? Tinta de camuflagem. Aqui temos a tinta verde e a tinta preta, ok? Para missões noturnas, ok? Que também pode ser utilizada de inúmeras formas. Mas o objetivo principal dela é camuflar os senhores. Logo ao lado temos mais um cantil, como eu já tinha explicado para os senhores. E do lado deste cantil temos o fiel retrátil. O fiel retrátil, para quem não sabe qual é a função dele, a função do fiel retrátil é para segurar a pistola dos senhores, ok? Então, quando temos operações em que temos, por exemplo, fazer uma troca de fuzil para pistola, mas no calor do momento, por conta da adrenalina, às vezes temos a proeza de errar o local do coldre. Então, muitas das vezes a pistola ou ela cai, e para não perder a pistola utilizamos o fiel, ok? Esse daqui é o fiel retrátil, ok? Então, ó, entendido, senhores? Uma dica que eu dou para os senhores desses fiéis aqui é que os senhores retirem a argola que vem aqui nele. Por quê? Porque essa argola, ela não funciona. Foi feito um vídeo em 2 policiais do BOP, ok, do Rio de Janeiro, que fizeram um teste para ver se realmente era seguro este fiel. Este fiel aqui, por conta da pressão de puxar ele preso na pistola, ele simplesmente arrebentou por conta da argola de metal. Então, eu recomendo para os senhores tirarem essa argola de metal se os senhores forem usar o fiel deste modelo, ok? Mas, enfim, para quando os senhores, por exemplo, tiverem que entrar na água, mas por algum motivo o coldre dos senhores rasgar, ou simplesmente os senhores não ter prendido, né, colocado a pistola dentro do coldre presa, ela acabar caindo, os senhores não perderem, ok? E os senhores também não serem punidos por conta disso. E por envolver armamento, principalmente a pistola, então obviamente fica logo ao lado do coldre. Este coldre aqui, pessoal, ele é um coldre muito antigo, ok? Era utilizado pelo exército, mas hoje em dia se usa geralmente os coldres de cintura, existem os coldres axilares também, né? Mas enfim, este daqui é um coldre em que eu gosto, eu acho ele muito bonito e atende as minhas necessidades, ok? Então aqui temos a argola para poder fechar, ok? E abrir. Este coldre aqui, ele tem uma regulagem atrás dele, que é a regulagem para ver se os senhores querem ou o coldre na perna ou os senhores querem o coldre na cintura, ok? Então tem estes 2 furos aqui para os senhores regularem. Nestes furos, nestes botões em que o cinto NA tem, entendido, senhores? Ok? Tem estes 2 furos aqui para os senhores passarem o paracorde dentro, ok? E os senhores regularem. Este coldre aqui, pessoal, eu fiz uma adaptação nele que foi de colocar este paracorde aqui na parte de baixo. Por quê? Porque eu tive a necessidade de colocar isso daqui, este paracorde aqui, para com que fizesse na hora de correr, por exemplo, na hora de agachar, na hora do rapel, por exemplo, o coldre não ficar solto. Então na hora que eu corresse, o coldre ele não ficasse assim, ó,
ele não ficasse balançando por conta do peso da pistola. Então eu tive que colocar este paracorte aqui, onde eu deixo ele preso na minha perna, ok? Junto com o coldre, e o coldre não balança mais, ok? Muita gente tem dúvida dos coldres como por exemplo este meu aqui. Se os senhores conseguirem ver, os senhores vão ver que tem este bolso aqui, que muita gente acha que é para colocar o porta-carregador, né? É um porta-carregador, ok? Estão certos. Mas não necessariamente os senhores têm que usar este bolso aqui como um porta-carregador de pistola. Os senhores podem usar como um porta-canivete, como um porta-bizu, ok? Então, porque não faz sentido os senhores terem que sacar a pistola com a mão dominante dos senhores e na hora da recarga os senhores terem que ir com a sua outra mão, ok? E em vez de pegar do mesmo lado dela, os senhores terem que cruzar o braço para poder pegar e recarregar a pistola e atirar. Isso não faz sentido. Então, este bolso aqui, ele é um bolso que ele não é, ok, para ser utilizado como porta-carregador de pistola, mas sim como qualquer outra coisa, ok? Então, a funcionalidade principal dele é carregar qualquer outra coisa que os senhores necessitarem, ok? Mas não colocar carregador de pistola aqui. Entendido, senhores? Então, a parte do cinto, da parte de baixo, já foi demonstrada para os senhores. Agora, aqui no suspensório. Para quem não sabe, o suspensório é esta parte aqui em que estou segurando, que é a parte que vai nos ombros, ok? Aqui ela tem a regulagem normal para o tamanho dos senhores, ok? Aqui nessa parte dos ombros, os senhores podem ver que temos bolsos, um do lado do outro, ok? Estes bolsos aqui são bolsos em que os senhores podem utilizar qualquer coisa que os senhores necessitarem. Então, eu, por exemplo, costumo carregar nestes bolsos protetores auriculares, ok? Para em dias de treinamento de tiro, ok? Tiro ao alvo, ok? Então eu tenho comigo aqui sempre um protetor auricular, ok? E um protetor auricular reserva, caso eu tenha que utilizar outro porque estragou ou precisar emprestar para um companheiro, para um canga, ok? Geralmente isso não se acontece, ok? Não acontece isso, mas vá que aconteça, né? Algum dia, então esteja sempre pronto. É como diz, né? Aquele lema: quem tem um tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tá melhor. Entendido, senhores? Já do outro lado, eu carrego comigo apitos. Eu tenho dois apitos, ok? Um, ele é de aço, ok? E o outro é de plástico. Por quê? Geralmente, este apito de plástico, este preto aqui, ele é utilizado para comandos, né? Então, ele é utilizado para acampamentos, por exemplo. Já este daqui de aço é utilizado muito pela PE para sinalizações. Então, por exemplo, a sinalização de pare, eles vão fazer aqui junto do apito. E geralmente eles usam este apito de aço, ok? Enfim, essa é a função básica, né, entre cada um deles. Logo aqui embaixo, desta parte aqui, temos uma chave. Esta chave eu utilizo para quê, senhores? Por que eu utilizo essa chave aqui? Esta chave, ela é nada mais, nada menos que a chave das algemas, em que utilizo comigo em operações. Ok, então caso tenha que apreender um indivíduo, na hora de soltar a algema dele, para ser levado à cadeia, eu tenho logo a chave comigo aqui. Entendido, senhores? Aqui temos estas argolas, que eu não sei se os senhores perceberam, mas tem essas argolas aqui. Entendido, senhores? Que elas servem para quê? Para os senhores carregarem qualquer coisa, ok? Eu, por exemplo, aqui coloquei um paracorte. Este paracorte, ele é ligado à minha lanterna, ok? Por que disto? Como eu falei para os senhores, o paracorte antigamente ele era utilizado para fiel, ok? Porque não existia ainda os fiéis retráteis, né? Então, aliás, perdão, senhores, é rebatível, ok? Fiéis rebatíveis. Entendido, senhores? Então aqui a lanterna tem esta argola aqui embaixo,
onde eu prendi uma ponta do paracorte à outra. Então, por exemplo, se eu estiver numa missão ali e eu estiver correndo e simplesmente a lanterna soltar do meu cinto, eu sei que perder ela não vou, porque ela vai ficar presa ao paracorte. Entendido, senhores? Bom, o cinto NA ele tem várias outras funções, diversas outras formas dos senhores utilizarem. Aqui o que eu mostrei para os senhores é a forma como o que eu utilizo para as minhas necessidades que eu tenho de utilizar o cinto NA. Entendido, senhores? Então, espero que os senhores tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado os senhores em alguma coisa sobre a questão do cinto NA, ok? Qualquer dúvida que os senhores tiverem, comentem aí embaixo nos comentários, sim senhores. Que eu vou estar tentando ler os comentários que eu conseguir. Entendido, senhores? Um forte abraço do Arthur. Infantaria Brasil!